A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, pelo seu presidente, Dr. Marcos da Costa, através do Departamento de Cultura e Eventos, coordenada pelo Dr. Humberto Luiz Borges Durso, tem a grata satisfação de receber hoje, nesta casa, o Dr. Kleber Bispo dos Santos, que irá proferir palestra sobre o tema Uma análise da lei anticorrupção à luz da ponderação de interesses. Dr. Kleber é advogado e consultor jurídico nas áreas de direito administrativo, eleitoral e direito municipal, mestrando e especialista em direito administrativo pela PUC, membro fundador e presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Planejamento Municipal, IBDPlan. O tema é bastante interessante, até porque está em voga ultimamente, desde dezembro do ano passado, com essas operações da Polícia Federal. Nada mais importante do que esse tema aqui, para, não só para os advogados, mas para toda a nação brasileira. E, Dr. Kleber, transmito um abraço do Dr. Humberto e do Dr. Marcos da Costa, e desde já passar a palavra a Vossa Excelência. O tema da nossa palestra, nossa exposição, na verdade, serão algumas reflexões, né? Não venho aqui com a pretensão jamais de querer ser o dono da verdade, sobretudo num assunto de tanta complexidade. Já dizia o professor Celso Antônio Bandeira de Mello que ninguém ensina nada para ninguém. A gente desperta nas pessoas o interesse de aprender. E o tema da palestra é um tema que está aí em voga, está em pauta, né? Fazendo algumas reflexões e revisões para vir aqui falar para os senhores e as senhoras. Cada dia eu tinha subsídios diferentes no jornal ou na internet, e aí eu acabava atualizando. Hoje mesmo, a notícia que se saiu é que a Controladoria Geral da União está abrindo processo contra mais 10 empresas envolvidas na operação da denúncia Lava Jato. Me parece que são 23 empresas, 8 processos já foram abertos contra empresas em dezembro, e de modo que a lei anticorrupção é um assunto que tem proporcionado diversos debates. Tenho visto que nesse mês e nos meses anteriores tem tido debate sobre essa legislação. E o fato é que a corrupção é um tema que sempre existiu, né? E não é um privilégio também do Brasil, né? E desde que a sociedade é organizada por pessoas, a corrupção existe. O fato é que o Brasil ocupa hoje um 69º lugar num ranking sobre percepção de corrupção no mundo. Esse ranking ele é extraído de uma organização Transparência Internacional. E lá são avaliados 177 países. E essa corrupção, ela nos mata, ela mata cada brasileiro. Quantos quilômetros de asfalto nas rodovias são asfaltados de forma camadas de asfalto mais fina, causando buracos, prejuízos? Quantas pessoas não morrem, né, no leito de um hospital, sem amparo? Quantas crianças, né, em creches são cerceadas de uma alimentação, de uma merenda saudável, sendo que por trás de tudo isso, aí o câncer da corrupção. Só que o fato é o seguinte: no ordenamento jurídico brasileiro, existem já algumas leis para o combate da corrupção. Eu posso citar para vocês a Lei da Ação Popular, a Lei da Ação Civil Pública, a Lei da Improbidade Administrativa,
a Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei do Funcionalismo Público, a Lei das Licitações, a Lei do Pregão, a Lei da Responsabilidade Fiscal, a Lei de Acesso à Informação, né, que em 2011 foi aprovada e disponibilizou as informações da administração pública em tempo real, disponibilizou as informações do cumprimento do orçamento, a Lei de Conflito de Interesses, a Lei das Inexigibilidades, a Lei da Ficha Limpa, né? Lei dos Crimes de Responsabilidade, tanto no âmbito federal, quanto dos prefeitos e vereadores, né? Lei essa de responsabilidade que está atrelada aí ao questionamento do impeachment, que é um assunto também em evidência. A Lei de Lavagem de Dinheiro e outras mais. O fato é o seguinte, mas há tantas leis e o que mais precisa para combater a corrupção? Eu faço aqui uma consideração e até uma crítica pessoal da sociedade brasileira como um todo, que existe enraizado na sociedade o famoso jeitinho brasileiro. Então todo mundo fala de combate à corrupção veementemente, defende, mas muitas vezes o brasileiro repreende a corrupção, mas na sua casa ele tem um gato ali de energia elétrica, um gato de água, ou mesmo da internet, ou ele tem um processo tramitando em algum órgão administrativo e ele se vale da influência de pessoas para obter a agilização do seu processo, ou mesmo no transporte público, onde é assegurado o lugar para o idoso, deficiente, e isso não é respeitado. Então, me parece que há um problema aí cultural, né? E independentemente do credo de cada um, há que se priorizar valores religiosos, valores da família e da educação, senão me parece que é possível ter inúmeras leis, podem ser criadas inúmeras leis, e esse quadro não vai ser alterado. E temos que pensar nas gerações futuras, né? Se hoje houver uma mudança cultural, quem sabe, oxalá, futuras gerações poderão, de fato, né, resolver o problema da corrupção. Todas essas leis que eu citei, elas são leis eficientes. De fato, são leis, mas são criados muitas vezes subterfúgios para evitar o cumprimento dessas leis. Não bastassem essas leis, são salutares, então não estamos aqui para dizer que as leis não são salutares, mas defendemos a lei. E em 1º de agosto de 2013 foi publicada uma outra lei, a Lei Federal 12.846, que é intitulada Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa. A paternidade dessa lei, ela é uma lei de iniciativa do Poder Executivo Federal e ela foi elaborada pela Controladoria Geral da União, que é um órgão, né, do Poder Executivo de controle interno. Aqui em São Paulo, o município também tem a Controladoria Geral do município, né? E o fato é que essa lei ela adveio justamente naqueles momentos de pressão popular, chamados movimentos populares de 2013, né? Todos aqui devem se recordar quando a população saiu à rua, e inicialmente questionando o aumento do transporte, e esse movimento foi ganhando corpo. E a reforma política, combate à corrupção,
também titularizaram o movimento num segundo momento. Só que não é só isso. A lei anticorrupção, ela, como tudo na história do Brasil, desde a colônia, aconteceu também por pressões externas, né? Então, o Brasil, ele celebrou alguns pactos internacionais, sendo a Convenção do Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais. Isso foi com a OCDE. Ele pactuou também a Convenção Interamericana contra a Corrupção de Organização dos Estados Americanos, junto à OEA. E também ele compactuou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Além disso, isso aliado à pressão, essa lei foi aprovada em 2013, em junho de 2013. E, ao nosso ver, a denominação mais apropriada para essa lei seria uma lei de improbidade da pessoa jurídica. Até porque lei anticorrupção existem várias, conforme eu citei para vocês. Em que pese eu tenha feito essas constatações e uma análise mais sociológica e histórica, esse não é o nosso objetivo primordial hoje. O nosso objetivo é fazer uma análise dogmática, jurídica, dessa legislação e da sua aplicação. E algumas características dessa lei é importante, como premissa, citar aos senhores e às senhoras. A lei de responsabilização administrativa das pessoas jurídicas, a lei anticorrupção, o que ela introduz? Ela introduz a figura da responsabilidade objetiva, administrativa e civil da pessoa jurídica. E sobre esse ponto, é um ponto muito polêmico, a questão da responsabilidade objetiva. Por quê? A responsabilidade objetiva, ela é uma teoria que tem previsão no Código Civil, no artigo 927, para aquelas atividades de risco. Ali fala quando, na obrigação de reparar o dano, quando a atividade desenvolvida pelo autor implicar um risco aos direitos de outrem. Atividades de risco, atividade que mexe com explosivos, por exemplo, alta tensão elétrica. Então, isso daí, quando ocorrer um fato que cause dano, não é necessário se apurar aí o dolo ou a culpa. A atividade por si só já enseja a necessidade aí de uma responsabilização. Fora isso, a teoria da responsabilidade objetiva, ela tem origem no direito administrativo, sobretudo na jurisprudência do Conselho de Estado da França, porque na França, todos os atos da administração pública, eles são julgados não por um tribunal, poder judiciário como o Brasil, mas pelo Conselho de Estado. E foi lá que surgiu essa teoria, no sentido de que a atividade da administração pública, que tem a finalidade de trazer o bem-estar da coletividade, é uma atividade lícita. E que se essa atividade causar dano a alguém, há necessidade da administração reparar independentemente do dolo ou da culpa. Uma atividade lícita. Então, essa é a origem da teoria. Agora, e essa teoria, segundo aí até o professor Carlos Aris Sanfeld,
ela tem respaldo no princípio aí da legalidade e no princípio da igualdade. Por quê? Se o Estado causar prejuízo a um administrado, a um cidadão, por uma atividade que beneficia todos os cidadãos, nada mais justo que todos os cidadãos pagarem a conta. Então a própria administração repara o dano, bastando que haja o dano e o nexo de causalidade. Aí fica a pergunta, será que essa teoria é cabível para uma legislação que visa punir as pessoas jurídicas, né? Então esse é um assunto de muito debate. E tem algumas posições no sentido de que, no que se refere à reparação de danos, que é obrigatório, aos danos que foram causados à administração, ao erário, é possível se aplicar essa teoria da responsabilidade administrativa. Mas e no que se refere às penalidades de multa e as demais penalidades previstas na lei, que vou citar, que é uma lei de responsabilidade administrativa e civil, mas que, no fundo, né, ontologicamente, são penalidades similares a uma penalidade penal. E no direito penal não é a minha especialidade, mas há que se apurar o dolo ou a culpa. Então, me parece, no que tange essas demais penalidades, é um assunto que ainda vai gastar rios de canetas e muita jurisprudência, mas me parece duvidoso a constitucionalidade ou aplicabilidade total da responsabilidade objetiva. O que mais? A lei, ela traz duas possibilidades de sanções. Tem as sanções administrativas, né, que são apuradas aí pelo agente, né, do Poder Executivo, seja municipal, federal ou estadual, né, o prefeito, o governador ou o próprio presidente. Só que no âmbito federal, essa competência para apurar foi delegada para a Controladoria Geral da União. E essas sanções administrativas, elas são multas que vão desde 0,1% do faturamento bruto da empresa até 20% do faturamento da empresa no ano anterior. E a publicação em forma de extrato de sentença dessa penalidade em jornal de grande circulação, na internet e na própria sede da empresa. Então, essas são as duas sanções administrativas previstas na lei. E aí, essa lei, quando ela outorga à Controladoria Geral da União a competência para apuração, nós temos que pensar, é outro fato que traz problema. Nós temos, além da União, 27 estados e quase 6 mil municípios. Quem que vai apurar essas irregularidades no âmbito administrativo num município, por exemplo, pequeno, no interior de Minas Gerais? O próprio prefeito, muitas vezes, os atos de corrupção têm o envolvimento de figuras do alto escalão da administração pública. Então, o certo seria que houvesse uma corregedoria em cada município, uma controladoria, um órgão, de certa forma, imparcial. Então, não há. Então, por certo, São Paulo, Rio, Minas, têm as suas controladorias, mas outros municípios não têm. E aí, desde já se questiona como que será apurado. Outro fato que foi introduzido por essa lei é a questão, né, do acordo de leniência. O acordo de leniência é algo que tem se falado bastante aí na mídia,
né? Leniência vem de minimizar. É um acordo onde, muito semelhante à delação premiada. Se a empresa ir até o órgão, a Controladoria Geral da União, e delatar a prática de corrupção empresarial por outras empresas e contribuir, então ela tem que, de fato, não só delatar, mas tem que contribuir, colaborar. Há a possibilidade da redução dessa penalidade dela de multa de até 1/3 até 2/3. Então, é muito parecido com a delação premiada, onde no direito penal é possível a extinção de uma penalidade, é possível a redução da penalidade. E é outro fator que se discute, né, e está dependendo de uma regulamentação. Pois até que ponto, né, essas informações elas dependem de uma aprovação da Controladoria Geral, no final do procedimento, se de fato elas contribuíram efetivamente para a apuração, né, daquelas irregularidades. Então, no direito penal, há até quem diga que, por esse fator de a parte que delatora, ela nunca tem certeza do tamanho do benefício que ela vai ter. No âmbito criminal, depende de homologação do juiz na delação. Então, muita gente até chama de uma extorsão premiada, alguns, né? Mas o fato é que eu acredito que é importante esse instituto, porque há irregularidades, há infrações que nunca se chegariam à apuração ou mesmo à prova se não tivesse esse expediente. E esse expediente ele também é importado do direito aí americano, né? Lá no controle da liberdade de concorrência, nos institutos americanos, já era previsto, né, esse acordo de leniência. E aí se pergunta, o acordo de leniência, se eu fizer ele na esfera administrativa, na Controladoria Geral, ele vai me trazer benefício na esfera criminal? Então é uma pergunta que também está aí em questionamento. Por quê? Está tendo até uma briga institucional, um debate institucional, porque o Ministério Público Federal ele quer propor as ações penais. E o Controladoria Geral da União está chamando as empresas para o acordo de leniência. Até mesmo há implicações disso no fechamento do balanço da Petrobras, que precisa saber o quanto foi gasto com a corrupção. Há implicações de empresas, né, de infraestrutura, empreiteiras que necessitam de novos empréstimos e financiamentos e talvez se tiverem um acordo de leniência, haverá uma abertura, um retorno da credibilidade dessas empresas. Então, há essa discussão, esse debate institucional nesse sentido. Se há o acordo de leniência, a empresa está isenta da responsabilidade de numa ação penal. E sobre isso, há 3 correntes aí que discutem. Uma diz que não, que há uma independência das esferas e se houver um acordo de leniência, nada impede o Ministério Público de propor ação penal. Essa, ao meu ver, talvez até iniba, de certa forma, os acordos de leniência. Há uma corrente que diz que sim, se houver acordo de leniência, há uma implicação direta na propositura da ação penal. Isso porque o acordo de leniência, em que pese eu tenha falado que ele vem de origem norte-americana, ele já existia aqui no CAD, né, que é o Conselho de Administração e Desenvolvimento Econômico, que é o órgão, né, uma autarquia federal que apura eventuais
cartéis, ou crimes, ou infrações à livre concorrência. E lá, a legislação, ela cita, a Lei 10.149, a extinção da punibilidade, a suspensão do curso do prazo prescricional e impedimento do oferecimento da denúncia. Então, há essa corrente que entende que implica diretamente. E há uma terceira corrente que diz que o acordo tem que ser feito em forma conjunta. Se a Controladoria Geral da União notificar o Ministério Público Federal e tiver a anuência dele, aí sim não há que se falar em ação penal. Eu acho essa terceira corrente razoável, até porque o Ministério Público é o dono aí da ação penal, é a instituição responsável por ela. Fora o acordo de leniência, outra introdução importante na legislação, que a legislação, estamos falando dela, mas ainda não deixei claro o que ela responsabiliza. Quais que são esses atos, né, de corrupção empresarial? Não há novidade quanto aos atos. Na realidade, no artigo 5º, inciso 1 ao 4, ele nada mais repete alguns tipos de corrupção, né? Promoção da corrupção e fraude na licitação. Eu não vou fazer a leitura porque se torna cansativo, mas ele repete alguns tipos já existentes, sobretudo aí no Código Penal, na Lei de Improbidade. Só que a peculiaridade é que ele, ao invés da Lei de Improbidade, que é voltada para o agente público, essa legislação é voltada para a pessoa jurídica. Então, toda a produção legislativa histórica do nosso ordenamento jurídico, no combate à corrupção, se vocês perceberem, ela está direcionada mais à pessoa do agente público. E uma novidade que, além da figura aí, do acordo de leniência, que é possível, é que na aplicação das sanções, né, é possível, tem que se avaliar com base em princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O artigo 7º prevê assim, uma gradação, dependendo da gravidade da infração, né, a vantagem oferida pelo infrator, a consumação ou não da infração, o grau de lesão ou perigo da lesão, o efeito negativo produzido pela infração. Às vezes uma infração poderia até dizer, é insignificante, mas às vezes ela causa prejuízo, como eu falei aqui, citei o exemplo das estradas, para milhares de pessoas. A situação econômica do infrator e a novidade é o inciso 8º, que fala da existência de mecanismo de procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. O que é isso? É o que nós temos ouvido falar aí do compliance. Então, o compliance também, né, mais uma vez, é inspirado aí no direito norte-americano, né? No direito americano, em 1977, foi editada uma lei chamada FCPA, né? Foreign Corrupt Practice Act. Essa lei foi nada mais que uma reação da corrupção das empresas americanas que ficavam no estrangeiro. Houve uma percepção de que muitas empresas americanas em outros países estavam envolvidas com corrupção. Então, essa legislação ela autoriza a aplicação da lei americana a qualquer corporação de negócios nos Estados Unidos ou mesmo fora do território americano. E fora essa lei, posso citar também a lei Sarbanes-Oxley.
alcunhada de Sarbox ou SOX. É uma lei de 2002, né, que sujeita os diretores executivos e acionistas de empresas de capital aberto, do mercado de capitais, a se sujeitarem a códigos de ética. E aí o que acontece? As empresas americanas fora do território americano começam a concorrer com empresas brasileiras que não se sujeitam a nenhuma legislação de combate à corrupção empresarial. Então, há uma pressão nesse sentido, e essa pressão, como eu falei, ocasionou a aprovação, foi um dos motivos dessa lei, e ela traz essa figura do compliance, que é a adoção de mecanismos de integridade, é a adoção de códigos de ética, códigos de conduta para as empresas. Por quê? A lei anticorrupção, ela permite que uma pessoa jurídica, uma empresa, ela seja penalizada por atos não apenas dos seus diretores. Ela pode ser sancionada por atos de empresas agregadas, de empresas parceiras, até mesmo de fornecedores. Então, vamos imaginar a situação de uma empresa que terceiriza a sua atividade e-mail e ela tem um contrato com o poder público, de construção de um estádio, por exemplo, e a empresa lá que vai levar o cimento nos estádios tem um agente, e esse agente, ele não conhece o presidente da empresa que tem o contrato com o poder público, ele é pego em ato de corrupção. Pela lei, a pessoa jurídica responde. Então, se houver a figura do compliance, códigos de ética, onde há a obrigatoriedade de se apurar quais empresas você contrata, terceiriza, quais os seus parceiros, isso minimiza a responsabilização. E a figura do compliance, ela tem sido adotada por algumas empresas brasileiras já, e é um mercado também aí para os advogados, né? Os advogados elaborarem esses mecanismos de integridade, esses códigos de conduta, de ética. Então, é um campo também de atuação aí para os colegas. Fora essa responsabilidade administrativa, independentemente dela, há a possibilidade de uma responsabilidade judicial. A responsabilidade judicial, ela é promovida pelo Ministério Público ou pelas procuradorias, Procuradoria do Município, do Estado ou a Advocacia da União. E essa responsabilidade judicial, ela é cumulável, ela se cumula com a responsabilidade administrativa. Uma depende da outra. E o fato é que as penalidades, né, prevista nessa responsabilidade judicial são perdimento dos bens, direitos ou valores que representarem vantagem, né, obtidos da infração, a suspensão ou interdição parcial das atividades da pessoa jurídica ou dissolução compulsória da pessoa jurídica. Então, esse é o panorama geral do que a lei anticorrupção trouxe, né? E ela criou também um cadastro nacional, né, das pessoas que são sancionadas por essa lei. Então, vai estar, se uma empresa fez um acordo de leniência, se uma empresa foi sancionada, ela vai para o Cadastro Nacional de Empresas Punidas pelo CNEP. E por que o tema da palestra é a lei anticorrupção sobre uma análise da ponderação de interesses? Depois da Segunda Guerra Mundial, vigorava um positivismo, um legalismo em que
respaldou, inclusive, o chanceler alemão Hitler a matar pela morte de milhares de judeus. E o Hitler e a Alemanha, ela tinha o apoio do parlamento. 100% do parlamento eram favoráveis àquela legislação que respaldou aquelas atrocidades. E passado a Segunda Guerra Mundial, muitos daqueles agentes foram julgados ali pelo Tribunal de Nuremberg, e o argumento dos mesmos é que eles estavam cumprindo a lei, né? Existia também os sentinelas do Muro de Berlim, que eles eram obrigados a alvejar qualquer pessoa que passasse o muro, e eles também argumentaram da mesma forma. E aí, após essa fase, o constitucionalismo entrou em crise. E foram feitas novas reflexões. Até que ponto a lei, por si só, o cumprimento fiel da lei representa o cumprimento, representa a justiça, o cumprimento do ordenamento jurídico. E aí, o próprio Hans Kelsen, né, que foi positivista, ele era judeu e ele teve que fugir da Alemanha. E então passaram a ter novas correntes de pensamento jurídico, onde passou a deixar de dar o poder e um crédito absoluto para o parlamento, para as leis. Então, uma dessas correntes, que teve como origem o justo filósofo Ronald Dworkin, americano, e depois o justo filósofo alemão Robert Alexy, e ela entende que a norma é composta por princípios e regras. E essa corrente de pensamento hoje tem o nome de neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo, ele tem como principal característica de se ter o princípio como uma norma autônoma. E aí, como isso se explica? Existem 3 conceitos de princípio. Existe o conceito de princípio como aquela base de uma doutrina. Por exemplo, princípio de direito administrativo, a obra de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, por exemplo, ou Rui Cirne Lima, que é a estrutura, a base daquela disciplina. Esse conceito está superado. Existe um segundo conceito de princípio, que é aquele famoso conceito de princípio de Celso Antônio Bandeira de Mello, que é o conceito de mandamento nuclear de um sistema, viga mestra. Ele dá suporte às outras regras abaixo dele. Esse conceito está vigente. E existe um terceiro conceito de princípio, que é esse conceito dessa corrente de pensamento neoconstitucional, que é o princípio como uma norma autônoma. Ele é um mandado de optimização. Então, o princípio, ele visa atingir um fim, ele só não estipula os meios, mas ele é uma norma autônoma com a mesma validade das leis. E aí, tanto a lei, a lei positivada e aprovada no parlamento, ela tem princípios incorporados a ela, e os princípios também implícitos também são leis. E aí, por essa teoria, né, do neoconstitucionalismo, o ordenamento jurídico ele visa concretizar princípios. Né? Há uma frase célebre do professor Celso Antônio Bandeira de Mello de que o direito existe para a felicidade dos homens. E
existe aí uma hierarquia e centros normativos. Então, nós estamos acostumados com a pirâmide de Kelsen, mas há uma estrutura que vai mais ampla e até além dela. Antes mesmo do constituinte, né, fazer uma ponderação e instituir os princípios, ele está atrelado a alguns pressupostos, que por essa teoria se chama de postulados normativos. Essa é uma ideia semelhante ao direito natural. E aí ele faz as ponderações dele, de interesses, no texto da Constituição. Em seguida, o legislador faz as ponderações deles, mas respeitando aquelas ponderações do Constituinte. E em seguida, o administrador público também efetua as ponderações dele para concretizar princípios, mas ele tem que respeitar as ponderações do legislador e do constituinte também. E como se dá essa aplicação dessa teoria da ponderação? Há muitas críticas que se fazem a essa ponderação de princípios, porque hoje nós estamos acostumados a todo mundo decidir com base em princípios. Então você tem lá um processo no Supremo, no STJ, e não tem solução, e aí alguém saca lá o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade e define aquela questão sem maiores argumentações. Há autores que até criticam esse uso desenfreado e irresponsável dos princípios, chamando do princípio da preguiça. Mas o fato é que os princípios, segundo a teoria neoconstitucional, eles devem ser utilizados, mas utilizados de forma responsável e correta, com uma argumentação jurídica. A crítica que se faz a essa teoria é de que ela não seria uma teoria racional e de que ao legislador ou ao administrador público, aqui no nosso caso, o legislador, quando editou a lei anticorrupção, ou a Controladoria Geral da União, ao aplicar a lei anticorrupção, ele não teria critérios racionais e ele estaria violando, né, o princípio da democracia, na medida em que, se numa escala hierárquica decrescente, todo mundo pode fazer uma ponderação, não se respeitaria o que o legislador, a letra da lei seria desrespeitada. Só que contra essas críticas, nós temos aí, rebatemos ela no seguinte aspecto. Ao invés de se utilizar os princípios de uma forma irresponsável, a ponderação de interesses ou de princípios, ela exige uma argumentação. Por quê? A teoria proposta por Robert Alexy e complementada por alguns autores aí que defendem o neoconstitucionalismo. No Brasil temos o professor Ricardo Marcondes Martins, temos na Itália o professor Gustavo Zagrebelski, e na Espanha o jurista José Maria Rodrigues Santiago, que diz que há 3 fases de se aplicar a ponderação. Primeiro, numa primeira fase, você identifica os princípios, valores e bens em conflitos. Primeira fase. Numa segunda fase, você atribui a cada um deles um peso ou importância, né, que corresponda à atenção às circunstâncias do caso. E numa terceira fase, você decide sobre a prevalência de um princípio sobre o outro. Eu vou trazer um exemplo aqui, porque o tema, a princípio, ele não é de fácil compreensão, mas com o exemplo vai ficar mais fácil explicar. Vamos supor uma pessoa que cometeu um crime,
um crime de corrupção, por exemplo. Foi lá e ele foi flagrado entregando dinheiro para um senador da República. A mídia, recebendo esse vídeo, e ele saindo a prisão em flagrante dele, ele vai responder criminalmente, administrativamente. A imprensa, ela com certeza vai fazer uma publicação nos órgãos da imprensa escrita, na imprensa da internet, televisiva, rádio, dessa imagem da prisão desse sujeito. Nesse caso aí, se nós, usando a teoria aí, se nós identificarmos aí quais os princípios estariam em conflito aí, estariam princípios em conflito, o princípio aí da liberdade de comunicação, liberdade de expressão e o princípio da intimidade. Então, nesse caso, o princípio aí da liberdade de comunicação, até a liberdade de imprensa, ela tem um peso maior. Ela tem um peso maior que a intimidade, pois foi um flagrante, foi algo recente, iminente. Agora, no mesmo exemplo, se tivermos passados 10 anos, né, esse sujeito já cumpriu as suas penas, já foi responsabilizado criminalmente, ficou preso, pagou multa, ação de improbidade, e aí o órgão de imprensa, fazendo uma recapitulação histórica dos eventos nacionais, faz uma publicidade novamente desse fato, expondo de novo em um certo tempo na imprensa televisiva, até escrita, a prisão em flagrante dessa mesma pessoa. Pela teoria da ponderação de princípios, nesse caso o princípio aí da intimidade e o princípio em confronto com o princípio da liberdade de expressão, ele já assume um outro peso. Há um outro peso. Então, ainda que tivesse uma lei que permitisse, vamos colocar aqui para ficar claro, que permitisse essa publicidade depois, essa lei, com base na ponderação de princípios, ela pode ser questionável. Então, e aí, há como se questionar o agente que tem que cumprir a lei, ainda que ele tem que questionar a ponderação do órgão normativo anterior, a ponderação do legislador. Será que ela vai de encontro a efetivo cumprimento dos princípios constitucionais? E no que tange a crítica de que haveria uma violação, desrespeito à democracia, porque o agente que tem que cumprir a lei, ele pode descumprir a ponderação do legislador, se ela não for constitucional, na teoria da ponderação de interesses, há um princípio denominado princípio formal. Então, o princípio formal, vamos supor, é denominado PF. O princípio formal, ele dá mais força a uma ponderação, seja ela do constituinte, do legislador, para que não haja essa banalização de princípios. Não é simplesmente a troca do princípio da honra ou da dignidade por uma troca do princípio da liberdade de imprensa. Então, vamos supor, o princípio da liberdade de imprensa seria um P2, e o princípio da liberdade, da honra e da intimidade seria P1. Não é só uma comparação numa balança entre os dois princípios. Há um princípio formal que ele reforça o princípio do legislador. Então, para que P2 seja maior que P1, ele tem que fazer tem que ter a soma de P1 mais PF, que é o princípio formal que dá força a essa ponderação. E isso tira a natureza responsável ou da utilização dos princípios como o princípio da preguiça.
E para que se adote a ponderação, é necessário que tenha uma argumentação jurídica. Um outro exemplo possível que eu vou trazer para vocês da ponderação é um exemplo que aconteceu na França. Na França, havia uma boate onde se praticava ali uma atividade chamada arremesso de anões. Então, os anões ali eles eram arremessados, uma atividade mesmo de circo, né? E havia uma pontuação no quanto onde você conseguia lançar esse anão. E aí não existia nenhuma lei na França que impedisse essas atividades. E aí a administração pública francesa, com base no princípio da dignidade humana, autuou esta boate e impediu que as atividades de arremesso de anão se continuassem, sob pena de multa e até fechamento do estabelecimento. Ocorre que houve até o fechamento do estabelecimento por descumprimento. E aí, essa questão foi para o Conselho, Conselho de Estado, que é o órgão lá que julga, e aí eles julgaram que, independentemente da existência de uma legislação, haveria necessidade, sim, da administração pública impedir essa atividade. Então, a administração pública atuou aí no típico exercício de poder de polícia, independentemente de uma previsão legal. Então, com esses dois exemplos, fica um pouco claro o que é a teoria da ponderação de interesses que está aí na base dessa corrente de pensamento chamada neoconstitucionalismo. Interessante é que nesse caso do arremesso de anões, até os anões, como eles viviam disso, era o sustento deles, eles também questionaram, eles entraram com processo, mas também perderam. Então houve aí uma ponderação, onde aí o princípio 1, que seria o princípio da livre atuação das empresas, da liberdade econômica, e o princípio 2, a dignidade da pessoa humana, o princípio 2 ele prevaleceu. Então, feitas essas considerações, nós vamos passar a tentar introduzi-las aí na lei anticorrupção, que é o objeto da nossa conversa, e que eu já expliquei e já relacionei as penalidades. Então, se nós nos focarmos aqui nas penalidades administrativas, que vão da multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto anterior da empresa, a aplicação dessa norma, eu entendo que o legislador ele teve até o cuidado, ele fez uma ponderação quando no artigo 7º ele diz que seriam levados em considerações a gravidade, a vantagem oferida, o grau de lesão e o compliance, a existência de programas de integridade, a situação econômica do infrator. Então, o próprio legislador aqui, ele, dando continuidade a uma ponderação do Constituinte, aí, entre o princípio da moralidade e probidade, e o princípio também da razoabilidade, devido processo legal, ele fez as ponderações aqui por escrito, expressas. Todavia, na prática, não sabemos, mas há que se ter o cuidado de uma aplicação de uma penalidade de 0,1% ou 20% do faturamento, e a lei fala que se não se souber qual é o faturamento da pessoa jurídica, a penalidade pode ser de R$6.000 a R$60 milhões.
Então, na prática, na dura, há que se ter uma ponderação concreta, porque, de repente, dependendo da empresa, uma penalidade exorbitante é muito grande, né? A distância é muito grande nessa penalidade de multa, dependendo, pode se quebrar uma empresa, né? No que tange a penalidade de publicação da decisão em jornal de grande circulação e a exposição aí na internet e na sede da empresa, me parece que, na prática, há que ser feita uma ponderação do seguinte aspecto. O legislador ele não fala aqui qual o prazo, quando tem que ser feita essa publicação. Então, se uma publicação é razoável que ela seja feita em 30 dias, 60 dias, dentro, ou até mesmo dentro daquele ano do exercício, da sanção, né? Mas se de repente essa publicação for feita a posteriori, vai cair naquela mesmo no exemplo que eu trouxe para vocês. Então me parece que tem que ter uma ponderação aí nesse sentido de interesses e princípios. Agora, partindo para as penalidades judiciais, a lei fala da penalidade do perdimento de bens, direitos ou valores que represente vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtidos da infração. Essa questão de perdimento de bens, me parece que a ponderação aqui foi feita de modo correto, até porque já temos essa figura, essa sanção na lei de improbidade. Cometeu um ato de improbidade ou corrupção, automaticamente tem que haver a perda dos bens obtidos da infração. Então, não é uma questão que não traz maiores problemas. No inciso 2, fala da suspensão ou interdição parcial das atividades. Esse é um aspecto bem polêmico, eu vou deixar por último. E vou ir para o inciso 3, que é a dissolução compulsória da pessoa jurídica. A dissolução compulsória, ela, segundo o parágrafo 1º do artigo 19, ela só será determinada quando for comprovado que a pessoa jurídica se utiliza de forma habitual, né, aquela prática de ilícitos. Então, tem que haver uma habitualidade. E no inciso 2, exige-se que a empresa tenha sido constituída de fato para ocultar ou dissimular interesses ilícitos. Então, são duas figuras. Ou há uma habitualidade, me parece aí que é a reiteração desses atos, ou a empresa é constituída justamente para a prática de ilícitos. E aí, nesse ponto, eu acho que a ponderação foi correta. E tem que ter uma repreensão dura do ordenamento jurídico, e dura mesmo, a dissolução compulsória. É a pena capital de uma pessoa jurídica, é a morte. Se de fato há uma habitualidade, se de fato ela foi constituída, existe corruptores que eles são organizados, eles têm consultoria empresarial, contabilidade, advogados, que fazem ali uma arquitetura da criminalidade. Então, senta-se com empresários dos ramos de infraestrutura ou outros ramos que mais celebram contrato com o poder público e, de fato, arquitetam. E arquitetam, assim, de modo bastante trabalhado e eficaz. Então, a ponderação aí entre princípio da probidade, moralidade e princípios da liberdade econômica, da livre concorrência, me parece que foi feita de modo correto. E aí,
vamos voltar ao item mais polêmico aqui no que tange a ponderação, que se trata da suspensão ou interdição parcial das atividades, né? E aí, nesse ponto, o legislador, diferentemente da dissolução, ele não efetuou aí uma ponderação e ele não disciplinou aí quais seriam as premissas ou as hipóteses que ensejariam a suspensão ou interdição parcial das atividades. E aí, eu peguei uma matéria no dia 5 de março da Folha, né, onde o procurador, o advogado-geral da União, né, Luiz Inácio Adams, um encontro na Federação Internacional, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, no Rio, ele falava da preocupação dos empresários, né? E ele cita, né, o presidente dessa entidade, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, que metade do contingente do setor naval está assustado. O cenário é complicadíssimo. Nós temos uma crise política, econômica, moral, de credibilidade e social quando nós falamos de desemprego. Nós temos que encarar essa questão e tentar separar a parte econômica. Não é muito fácil, porque nós temos que preservar os empregos, a tecnologia de engenharia das empresas, mas também não podemos nunca proteger os corruptos dos corruptos. E essa conversa com o ministro foi justamente para colocar isso na mesa e tentar interagir conversas e pensarem juntos. E aí, o presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro destacou que 23 das empresas investigadas estão no topo de uma cadeia que totaliza 50 mil empresas. Então, elas estão no topo de uma cadeia de 50 mil empresas com 500 mil, meio milhão de empregos diretos no país. E aí ele chama a atenção sobre o tamanho do setor de petróleo e gás, que é 13% do PIB brasileiro. E ele fala que é muito mais fácil um procurador dizer, deixa quebrar, mas tem que pensar duas vezes. E ele termina falando que todos nós brasileiros estamos com o horror da corrupção. Mas foi sobre essa área que viemos conversar. Então, quando eu falo que a ponderação, quando se fala em dissolução compulsória da empresa, ela tem uma ponderação adequada, porque o legislador já prevê que essa hipótese se dá quando a empresa tem uma habitualidade ou quando ela foi criada para o crime. É certo, nós estamos aqui todos de acordo da prevalência aí do princípio da moralidade, princípio da probidade, né? Ninguém seria louco de discordar. Agora, quando o legislador fala da suspensão ou interdição parcial das atividades e não fala o prazo que vai dar essa suspensão, quando ele não fala os limites, os contornos dessa suspensão, aí há necessidade de aplicação e interpretação desse dispositivo à luz da teoria da ponderação de interesses. Mas uma ponderação séria, uma utilização de princípios de modo responsável, né? Hoje, no Brasil, uma crítica que se faz é que muitos operadores do direito não levam muito o direito a sério. Nós estamos aqui numa casa da advocacia, e a advocacia é um órgão que tem muita influência aí nas questões políticas e sociais desse país. É uma entidade de vanguarda aí nas grandes mudanças e modificações. E eu falo isso para os senhores e as senhoras
Parabenizo por estarem interessados no direito, ou independentemente da profissão ou atuação no direito de cada um, mas há uma preocupação de uma parte de operadores de direito que não levam o direito a sério. Então, nós estamos falando aqui de uma ponderação séria, e nesse aspecto, quando se fala em suspensão ou interdição das atividades, há que se fazer uma ponderação do princípio aí da moralidade, da probidade e de princípios que estão ali no artigo 3º e 170 da Constituição, que são as bases, né, e objetivos da República Federativa do Brasil, que é constituir uma sociedade justa, livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. No artigo 170, dos princípios que estabelecem a ordem econômica, os princípios da livre concorrência, redução da desigualdade regional e social e a busca do pleno emprego. Então, há um dispositivo aqui em que houve a ponderação. Não estamos aqui defendendo a corrupção, pelo contrário, sou a favor dessa lei e acho que ela foi muito salutar, mas ela deve ser bem aplicada em conjunto com as outras leis. Então, se de fato a empresa que foi criada desde o seu nascimento, quando era um embrião, para os fins da criminalidade, ou há uma habitualidade, essa empresa de fato merece uma dissolução. Agora, uma suspensão ou interdição, nos parâmetros que dispõe a lei, sem especificar os limites, ela pode ocasionar uma quebra de uma empresa, a perda de inúmeros empregos, porque não fala o período dessa suspensão. Há atividades empresariais que trabalham aí com capital de giro e que uma paralisação mensal pode significar a quebra da empresa. Então, vamos supor aí uma empresa em um município de médio porte e que seja responsável pela economia daquele município. Ela que produz a renda, ela que produz, que traz o maior recolhimento de imposto, ela que proporciona ali empregos para aquela comunidade, e ela tem contratos com o poder público e, de repente, na atividade meio desse contrato, um preposto de uma empresa terceirizada comete um ato de corrupção, e essa empresa tem aí, né, decretada a suspensão ou interdição parcial das suas atividades, na forma que está aqui, sem especificação. Numa ponderação de interesses, me parece que aí prevaleceria o interesse da livre concorrência, da erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais ou regionais, ao contrário de uma empresa que tenha sido criada para fins criminais ou tenha uma habitualidade. Então, o fato é que a lei anticorrupção, ela depende de uma regulamentação, né? A responsabilização administrativa dela, ela vai ocorrer por uma comissão, né, semelhante às comissões que apuram processo administrativo disciplinar, né, de servidores públicos. Temos aqui doutor Antoniel, doutora Débora, doutora Caroline, que atuam aí com o processo administrativo sancionatório de servidor. E lá é estabelecida uma comissão, e essa comissão, dando direito de defesa, aqui a lei fala de 30 dias de defesa, e o processo tem que ter a duração de até 180 dias, ela vai emitir um relatório, e esse relatório vai para a autoridade que deu início ao processo, para que ela aplique ou não as sanções.
E essa lei, ela ainda depende de uma regulamentação. Então, isso é até curioso. E saiu uma matéria na Folha também, no começo do ano, em janeiro, que a Controladoria estava já com o texto praticamente pronto, tinha passado pela Casa Civil da Presidência da República e que aquele mês possivelmente sairia. Até agora não saiu essa regulamentação, essa lei já está sendo utilizada, tanto é que a Controladoria Geral hoje já disse que está abrindo mais 10 processos e está sendo já utilizada com todas essas dúvidas, com essa necessidade de saber como que vai ser aplicado esse sistema do compliance, como que vai se dar o acordo de leniência. E até agora não houve uma regulamentação. O município de São Paulo, ele se antecipou e eles pediram um decreto em maio de 2014, que é o decreto 55107, onde ele regulamenta. E aí ele importa bastante conceitos e tramitação dos processos administrativos que já tem, disciplinar, tramitam aí, muitos no Procede. Estava conversando agora com o Dr. Alexandre, que teve atuação aí nesse ramo, e ele importou um pouco dos conceitos e tramitação. Só que ele ficou engessado, por exemplo, na parte do compliance. Em qual parâmetro de redução, né, da penalidade se a empresa tiver um código de conduta, de ética? Então o decreto se calou nesse sentido, até porque ele vai depender do parâmetro da regulamentação federal. Bom, feitas essas considerações, né, eu finalizo aí a minha exposição. No sentido de que, como cidadãos, como sociedade, possamos aí fazer uma reflexão séria sobre o ordenamento jurídico e a aplicação do mesmo, sempre visando o fim, que é a felicidade do homem. Agradeço mais uma vez a todos a paciência, e me coloco à disposição dessa casa para, em outras oportunidades, vir aqui trazer um pouco aí das nossas ideias, trocar ideias, que é uma casa democrática e que ainda permite aos colegas advogados que façam esse debate de ideias. Muito obrigado.